Senhor Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo mais essa dica de leitura aqui, sensacional, essa praticamente aqui que é um recém-lançamento, tá? Da editora Paulus, coleção Catequese e Bíblia, né? Mas é uma obra fantástica, um livro fininho para sua leitura, mas também de uma teologia que é bem prática, uma teologia que todo mundo gosta de estudar, mas de uma forma bem prática, trazendo para nosso cotidiano uma leitura bem mais formal, bem mais tranquila, ok? Antes de eu apresentar para vocês que obra é essa, dá aquele like, aquela curtida no canal, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. É muito importante que o nosso trabalho venha a ser divulgado para que o canal venha a ser sempre alavancado, outras pessoas possam ter acesso à boa leitura bíblica, à boa leitura teológica, ok? E aciona o sininho das notificações. Aperta o sininho, vai abrir as 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal. E sempre de olho no nosso Instagram, Hora_Teológica, ok? Vamos começar aqui, trazer para vocês aqui esse sumário e mostrar para vocês aqui que obra é essa. Essa aqui, ó, recém-lançamento da editora Paulus. Olha aqui, irmãos. Que coisa. O querigma nas cartas de Paulo. O querigma, a gente sabe muito bem que é a explanação, né? A propagação, a pregação do evangelho. Você tem aqui, ó, Bruno Tamancode, né? Ou Tamancode no caso, é italiano, né? Acho que é italiano ele. Editora Paulus. Vamos aqui partir para o sumário. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar a câmera bem mais perto, como a gente costuma fazer para a leitura ficar bem fluida, para os meus irmãos terem um acesso mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui. Aqui, ó. Que interessante. Para quem não conhece, ó, a palavra querigma vem do grego anúncio, viu? No contexto do cristianismo, é um anúncio do evangelho e de proclamar as boas novas a toda criatura. E eles saíram a pregar por toda parte. Agindo com eles, o Senhor estava e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Marcos 16:15. Aqui, ó. Não tem a foto do autor, mas dá para falar sobre ele um pouquinho. Quem é ele? Bruno Tamancode, de Petrópolis, 1980. É professor universitário, licenciado em História, bacharel em Teologia, pós-graduado em Teologia Sistemática e mestre em Educação. É coordenador do curso de graduação em História e pós-graduação em História do Cristianismo, ambos da Universidade Católica de Petrópolis. Desenvolve desde 2007 cursos de formação da História da Igreja, Eclesiologia e Catequese, assessorando diversas dioceses do Brasil. É autor do livro Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé, da editora Voz 2020, para quem quer conhecer uma outra obra dele, tá bom? Vamos aqui para o sumário. Aqui, ó. A gente começa aqui. Vou fazer uma breve introdução, até porque o livro não é tão grande, tá? Para não cansar os irmãos. Apresentação, imperativo formativo. O que pretendemos com este livro? Capítulo 1. Saulo, dos primeiros estudos da conversão. Você tem aqui aos pés do monte Tauro, de artesão a rabino, a lei oral, aos pés de Gamaliel, Estevão, um espinho na carne. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Levanta-te e entra na cidade. Capítulo 2. Ai de mim se não evangelizar. O querigma. Aqui no caso o início do ministério de evangelização de Paulo, né? Porque sem mim nada podeis fazer, é bom esperar em silêncio a missão querigmática. 3. O amor de Deus. Se não tivesse amor, eu nada seria. A essência do amor de Deus, o valor do amor, os atributos do amor, a duração do amor. Agora você vê aqui o pecado. 4. Que é muito latente ali nas cartas de Paulo, principalmente ali nas cartas aos Romanos e em Gálatas. A origem do mal, os 7 pecados capitais, a soberba e seus filhos, o orgulho e a vaidade, a inveja, a ira, a avareza, a gula, a luxúria, a preguiça. O salário do pecado é a morte. 5. Jesus Salvador, a promessa da redenção. Aquenoses, tu, a cruz, para teu rei. Morte, onde está a tua vitória? 6. Fé e conversão, a obediência da fé. É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Que felizes são de fato os que creem. Jesus Cristo é o Senhor. 7. Espírito Santo, ele que falou por meio dos profetas, na plenitude dos tempos, fala pela boca de seu Filho. Fé, Cristo e o Espírito Santo, irriga o que é árido. Aqui, 8. Comunidade, a esposa de Cristo,
humana e divina, una, santa, católica e apostólica. Falando tudo aqui sobre esse capítulo da igreja, na visão de Paulo. 9. Combati o bom combate. Aqui é a parte final do seu ministério. Referências bibliográficas, 173 páginas, mas não termina aqui. Deixa eu ver aqui no finalzinho que você tem uma noção melhor. Aqui, ó, 176 páginas, tá? E aqui a gente vai ler sobre aquele capítulo, um trechinho. Só para fazer um trabalho. Um livro muito bom, muito uma leitura fluida e um livro pequeno, fácil, né? Aqui, ó, página 25. Embora o autor ele vai apresentar uma visão um tanto diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer leitura sobre o espinho na carne, sobre o que alguns têm sobre noção do que é espinho na carne. Aqui ele vai dar uma posição tanto peculiar, dizendo sobre o Estevão, né, que praticamente era um empecilho para Paulo. Então por isso que ele usou aqui o termo espinho na carne para Estevão. Ó. Vamos começar por aqui que já está falando direto de Paulo. O jovem rabi só ouvirá falar de Jesus através de terceiros. Os fatos que estremeceram Jerusalém, a prisão, a crucificação de Jesus, talvez lhe tenham passado de despercebidos à época. Aos seus olhos era só mais um fanático sendo punido por seus crimes. Mas a conversão de pessoas de seu convívio ao seguimento desse Galileu despertou o interesse de Saulo, que ao deparar-se com a fé proposta pelos seguidores de Jesus, sente aumentar o seu ardor apologético. Ele está pronto para combater essa crença com todo o seu coração, principalmente após a conversão de um levita. José é chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um terreno, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Atos 4, 36, 37. Entre os dados mais antigos sobre Paulo, estão os relatos sobre a sua atuação como perseguidor. As comunidades escutavam aqueles que antes nos perseguiam, agora prega a fé que combateu. Gálatas 1:23. É interessante, irmãos, porque uma tese, não sei se alguns irmãos conhecem essa tese, sobre a questão do espinho na carne ser praticamente um pecado de Paulo, tá? Até como citação aqui, vou até indicar um filme que, irmão Renato, o filme vai dizer a verdade? Não, porém pode ter se baseado em uma dessas teses do que possa ser realmente o espinho da carne. Aqui o autor está falando sobre uma questão particular, não de uma forma geral visto o espinho da carne, no texto grego, o significado e tudo mais. Mas esse filme, chamado, até indico para os irmãos procurarem, chama-se Paulo, o Apóstolo de Cristo, onde vai dizer ali os últimos momentos de Paulo na prisão, né, está encarcerado em Éfeso, Lucas acompanhando, né, e falando, passando as instruções de Paulo à comunidade e escrevendo também. E ali Paulo tinha alguns lapsos, né, do seu passado, ele sempre sonhando, um pesadelo, perseguindo cristão, arrastando crianças, matando mulheres. Então a questão toda é que no grego, o original, a palavra ali tem muito a ver com o pecado, né, uma ofensa a Deus. É um texto até que é usado no hebraico como hatat, e no grego, eu até esqueci agora a palavra, mas depois eu vou trazer para os irmãos. Hatat quer dizer ofensa, que é um pecado, né? Então é uma palavra também do hebraico trazida até em textos de Jeremias e tudo mais. Então, aquilo que assolava, esbofeteava Paulo é justamente, talvez, né, uma tese, o seu passado de perseguição aos cristãos, que aquilo ali nunca o abandonava, sempre para se lembrar do que ele era antes da sua conversão. Muito interessante, né, irmãos? Alguns dizem que o espinho era a cegueira de Paulo, a sua visão depois que ele encontrou Jesus no caminho para Damasco. Outros vão dizer ali que ele ficou manco depois que ele caiu do cavalo, no caminho para Damasco. Outros vão falar que era pecado em questão de mulheres. Outros vão falar que era doença, né? Alguns falam que era epilepsia. Mas, assim, nada provado com base. Portanto, eu fico com essa tese que eu acabei de citar para os irmãos aqui, até porque Paulo era um homem como nós. Então, também era pecador. E algo que poderia estar assolando realmente, espiritualmente, esse homem de Deus. Aí temos aqui, ó. A perseguição de maneira inclemente ao cristianismo foi motivada principalmente pela crença dos seguidores de Cristo, de que um crucificado era o Messias prometido, um rei, o Messias na cruz. Era um verdadeiro escândalo para os judeus. Como um crucificado poderia ser o Messias? Para o jovem rabi, isso era uma blasfêmia insuportável, o que se tornaria no futuro a base de todos os seus textos. Nesse momento, o império a perseguição com embasamento cego na lei que diz. Olha isso, irmãos.
quando alguém tiver cometido um crime, que pena capital, for executado, suspenso numa árvore, embora, está dizendo árvore aqui, muitos textos que a gente encontra é madeiro, né? Que vai remeter à cruz. O cadáver não poderá ficar ali durante a noite, pois o que foi suspenso é maldição de Deus, ou aquele maldito de Deus, em outras traduções, e não deverás manchar a terra que o Senhor teu Deus lhe dá em herança. Deuteronômio 21, 22 a 23. Por isso que o Gólgota fica praticamente fora, fica fora dos portões de Jerusalém, né? E a blasfêmia é justamente pelo quê? O cristianismo que estava nascendo ali. Paulo via os seus seguidores de Cristo, ele via os cristãos como uma seita herética, um fanatismo absurdo contra o judaísmo, e pelo fato deles adorarem um homem que se dizia ser o Messias e foi crucificado no madeiro, e por ter sido maldito, como esse homem pode ter sido chamado de Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo ele maldito, pendurado no madeiro? Então aquilo ali era um escândalo para Paulo, para ele era uma blasfêmia que era, como ele diz, né? Ele era fervoroso, cumpridor da lei e tudo mais. Então aquilo foi chocante, até mesmo ele usa isso como base nos seus escritos, que realmente a cruz é um escândalo para aqueles, para os gentios, né? Para os gregos, para os judeus. Então, no caso, assim, irmão, muito interessante, né? A história de Paulo aqui, que vai trazer a questão do seu texto, do anúncio do seu evangelho como base da cruz aqui, é muito interessante. Recomendo demais essa leitura para os irmãos, uma leitura prática, rápida, tá bom? Vou deixar essa dica para os irmãos aí não esquecerem mais uma vez aqui, ó. Mostrando para vocês a capa. Querigma nas cartas de Paulo, do Bruno Tamancold, editora Paulus, tá bom? Fica essa dica com vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.